Então, bom dia a todos. Para quem ainda não sabe, meu nome é Bruna. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Agradecer de uma forma muito especial todos os professores da banca que se disponibilizaram a ler e avaliar o meu trabalho. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, o tema é Letras Gregas no Ensino Básico de Matemática, Reflexões e Apontamentos, que eu fui orientada pelo professor Humberto Bortolossi. Então, primeira coisa, o resumo do trabalho. O uso de símbolos é uma prática intrínseca e fundamental no ensino e aprendizagem da matemática. Dentre eles, as letras gregas assumem um papel proeminente, servindo não apenas como ferramentas notacionais, mas também como portadoras de uma rica herança histórico-cultural, visando fortalecer o domínio e entendimento desses símbolos por parte dos educadores da escola básica. Este trabalho se propõe a desenvolver um panorama diversificado sobre as letras gregas e sua aplicabilidade no contexto educacional da matemática. E a gente começa com o nosso texto motivacional, né, que serviu de inspiração, que é um texto do professor Humberto, da professora Laila e do professor Vanderlei, desestigmatizando a notação e os diagramas matemáticos. Então, nesse texto, eles vêm debater o assunto de que, popularmente, no senso comum, como os símbolos na matemática são mal vistos. A gente tem a foto dessa aluna do Prof. Mate, que foi o professor Humberto que tirou, e dá para ilustrar assim, esse cenário de várias notações matemáticas, vários símbolos, e a pessoa desesperada. E também tem esse vídeo, o título é Um Endemoniado Tacou Letra na Matemática, que é um vídeo que viralizou. Então eu vou botar ele e depois a gente fala mais um pouquinho. Porra, a matemática tinha tudo pra ser um bagulho simples, tá ligado? Negócio de 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Mas não, surgiu uma pessoa endemoniada. Começou a tacar letra na matemática. Negócio de A mais B dá X, não sei como. Então, esse vídeo ilustra bastante o que esse trabalho vem tratar, né? Como injustamente a sociedade, no senso comum, trata as notações, os símbolos, como algo muito ruim e prejudicial para o desenvolvimento da aprendizagem na matemática. E dentre esses símbolos, é claro, a gente tem as letras gregas, que são muito utilizadas e também muito mal vistas. A gente tem até essa frase, não estou entendendo nada, parece grego para mim, que vem do latim, são coisas gregas, não se leem. Então, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o grego era considerado a língua do conhecimento, da sabedoria, e essa frase é só mesmo os romanos reconhecendo que eles não têm conhecimento o suficiente do grego, como eles têm do latim. Então é uma questão de, tá bom, até aqui tudo bem, mas se é grego, não se lê. É esse reconhecimento de que o grego é algo que eles não dominam. Quando a gente, voltando para o objetivo rapidamente, só para reforçar, o nosso objetivo nesse trabalho é desenvolver um panorama diversificado sobre as letras gregas e sua aplicabilidade no ensino da matemática e tentar ajudar a fortalecer o domínio e entendimento desses símbolos por parte dos educadores da escola básica. A gente começou a fazer a pesquisa e quando a gente começou a fazer o levantamento bibliográfico, né, a gente não conseguiu achar nenhuma referência específica sobre o ensino e aprendizagem de letras gregas. Então, a gente achou foi o conceito de symbol sense, que é proposto por Archive, e esse conceito tem... a gente, quando fala symbol sense, lembra do number sense, que é um conceito muito falado na educação matemática, o sentido numérico, né? E o Symbol Sense, ele vem tratar de como abordar corretamente os símbolos dentro da matemática. De uma forma assim mais simplificada, ele faz um estudo da compreensão e da importância dos símbolos na matemática
e ele se concentra em ajudar os alunos a desenvolverem uma compreensão mais profunda da matemática e se tornar um pouco mais confiante de resolver problemas com o uso dos símbolos. Então, esse é o Symbol Sense. Dentro do Symbol Sense, tem alguns pontos que são cruciais de importância, que o Arcave ele vai ressaltar a importância desses pontos dentro dos símbolos na matemática. Um dos pontos, a gente vai fazer um link entre esses pontos e as letras gregas, como elas se relacionam, como elas ajudam nesses pontos. Um dos pontos é a convenção histórica. As letras gregas, elas são utilizadas há muitos anos, vêm sendo utilizadas na matemática por muitos anos, por matemáticos importantes como Euclides, Pitágoras. Então, vem dentro dessa convenção histórica, algo muito importante para a gente, matemática. A padronização e clareza. Padronizar, universalizar dentro da matemática para ter uma linguagem universal, facilitando, né, a comunicação dentro da matemática. Temos o exemplo da letra π, que a gente sabe que universalmente é aceita como a razão entre a circunferência do círculo e seu diâmetro. Em seguida, a gente tem a distinção entre diferentes tipos de variáveis, e nessa parte a letra grega ajuda, porque tem uma diferença muito grande entre as letras maiúsculas e minúsculas, e a estética e legibilidade. As diferentes formas e tamanhos das letras gregas faz com que facilite na hora da leitura de equações. Então, as letras gregas, elas têm uma conexão, são símbolos usados na matemática e tem essa conexão com os pontos importantes do Symbol Sense. A gente vai falar um pouquinho no trabalho como é a relação das letras gregas na matemática e as dificuldades de aprendizagem. A gente ressalta alguns autores que, basicamente, o que eles vão dizer para a gente é que essas dificuldades, quando existem, é muito provável que tenha a ver com a falta de familiaridade com o alfabeto grego, falta de familiaridade com os símbolos, ou uma compreensão completa da notação. Então, como aquilo foi ensinado, como foi passado. Então, eu vou citar aqui um por exemplo. Ele fala as dificuldades podem surgir quando os alunos não compreendem completamente a notação e seus significados. Mas uma abordagem pedagógica adequada pode ajudar a superar esses problemas. Então, mais para frente um pouquinho, eu vou falar sobre um mapeamento que a gente fez nos livros didáticos, que foi exatamente para verificar como está sendo apresentado, como os alunos estão conseguindo se familiarizar ou não por essas apresentações das letras gregas no ensino básico. Então, mais para frente, eu vou voltar a falar sobre isso um pouco. Mas antes, vou passar pela parte histórica dos alfabetos, até chegar ao alfabeto grego, começando pela definição. A definição de alfabeto que a gente usou é um alfabeto, é um conjunto das letras de um sistema de escrita, disposta em ordem convencionalmente estabelecida. Um conjunto de signos usados para representar graficamente os sons da fala, fonemas ou sílabas. E como origem, a gente pegou da Enciclopédia Britânica, que diz que a origem do alfabeto é de cerca de 4.000 anos, quando os fenícios criaram um sistema de escrita para utilizar símbolos para representar os sons das palavras. Então, os fenícios eles usavam criptogramas e na evolução desse sistema de escrita, no decorrer do tempo, foram surgindo línguas modernas. Então, dos fenícios, vem até mesmo o nosso português, que já que esse sistema de escrita deu origem ao latim, passando pelo grego. Então, aqui no próximo, eu tenho uma ilustração, essa da esquerda, que mostra bem a coluna do meio, exatamente no meio, é o sistema de escrita fenício. Da esquerda para a direita, eu tenho 3 sistemas de escrita modernos. O primeiro é o latim, que a gente conhece muito bem. Do lado é o grego.
O terceiro, como eu já disse, o fenício. O quarto é o hebraico e depois o árabe. Quando você olha na mesma linha, seriam as letras que estão relacionadas uma com a outra nesses cinco idiomas. E também tem essa, para ilustração da evolução do alfabeto latino, que dá para ver bem os pictogramas lá em cima, passando por um ajuste na escrita fenícia, e vai até chegar no nosso alfabeto latino moderno. Passou também pelo grego, arcaico e tudo mais. Então, esse criptograma é bem interessante para ver como aconteceu essa evolução. A evolução do A, por exemplo, é bem nítida, assim, desde o começo, mesmo sendo o pictograma uma cabeça de boi, de touro, essa evolução ela é bem clara, assim, de onde veio, por que veio. Continuando um pouquinho mais, vou falar um pouco mais específico sobre o alfabeto grego, porque existem alguns relatos de que o alfabeto grego ele surgiu para registrar a Ilíade e a Odisseia de Homero. Mas também, antes disso, tem materiais arqueológicos que revelam duas línguas distintas, que são essas aí que tem na ilustração. O linear A e o linear B. O script linear A, ele foi o primeiro a ser encontrado, surgiu em Creta, no período minoico, e não é uma língua grega, ele é uma língua minoica, e parece, na hora que os estudiosos estavam olhando, ele parece ser alguma coisa que representa receita fiscal ou algo desse tipo. Já o linear B é nitidamente uma adaptação do linear A. Foram feitas alterações no linear A e surgiu o linear B, que se entende ser uma tentativa de uma nova língua proto-grega. Também encontrado em Creta, mas agora também no continente, e é um grego primitivo, simples. Os três alfabetos gregos principais são o alfabeto dórico, o jônico e o eólico. O mais utilizado na Grécia Antiga e também é o tipo de alfabeto grego utilizado atualmente é o jônico. Aí a gente faz esse relato histórico, mas coloca também que tem o estudioso Astoreca, ele ressalta que o surgimento do alfabeto grego é um dos principais mistérios para os estudiosos da escrita grega. Então, ainda tem muito mistério. E ele ressalta outros pontos que eu acho importante. Um deles é que o alfabeto grego, conhecido como milagre grego, foi um dos maiores avanços na cultura ocidental, já que é um sistema de escrita superior aos que tinham sido criados antes. E isso permitiu um maior desenvolvimento do pensamento crítico. E tem um outro autor que a gente cita também, que ressalta vários pontos importantes sobre o alfabeto grego, nessa parte de desenvolvimento cultural e tudo mais, é o Chadwick. E um dos pontos que eu achei bem relevante para trazer aqui hoje é o fato de ter sido uma escrita, o grego ter sido uma escrita simplificada. E aí ele ajudou as pessoas a aprenderem a ler e a escrever. Então ocorreu a disseminação da alfabetização e do conhecimento, o que influenciou na cultura, na educação, influenciou na cultura e na educação dos gregos e também dos outros povos que tinham alguma influência grega. Conforme a gente foi pesquisando sobre o alfabeto grego, a gente descobriu que não só os romanos, não temos só os algarismos romanos usando letras para representar números. Também os gregos utilizaram o sistema numérico alfabético. Então, a gente começou olhando a história dos sistemas numéricos gregos, né? Eles começam com os sinais herodiânicos, que eram um sistema com 6 símbolos. Basicamente, os números eram representados pelas letras iniciais dos seus adjetivos numerais. E, com o passar do tempo, esses sinais eles começaram a ser substituídos por um outro sistema, que é o chamado sistema numérico alfabético. A diferença entre eles
ficou assim um pouco questionável de qual eram os benefícios desse novo sistema. Um dos benefícios que se encontrou é que o sistema numérico alfabético ele conseguia ser mais compacto. Então, tem um exemplo aí do número 1739. Dá para você ver como ele era escrito no primeiro e depois como ele passou a ser escrito, realmente mais compacto. Mas, ao mesmo tempo, por ter agora 27 símbolos, as 24 letras do alfabeto grego, mais 4 outros símbolos, esses 27 símbolos atrapalhavam um pouco a compreensão. O esforço para entender, para memorizar e conseguir formar os números era maior. Então, se questiona assim, realmente foi um grande benefício? Vou mostrar aqui mais ou menos como era essa formação da numeração herodiânica e como era o sistema de numeração alfabético. Um outro ponto que também é ressaltado em relação ao porquê da mudança é que no sistema de numeração alfabético, como você, na hora que você estava lendo um texto, tinham várias palavras e, ao mesmo tempo, tinham vários números, você não sabia muitas vezes se aquela palavra, aquela combinação de letras estava tentando te dizer uma palavra ou se estava tentando te dizer um número. Você tinha que ir pelo contexto. Uma das coisas que eles começaram a fazer foi tentar colocar uma linha, né, horizontal sobre o numeral, que é o exemplo que eu tenho aí do 43.678. Ou, se não, colocar um ponto antes dos lados, né, do numeral, ou um ponto para substituir esse símbolo que parece o M. Só que um problema encontrado é que, mesmo depois de muitos anos usando esse tipo de numeração, essas marcações não eram constantes. Então, tinham textos que não tinham marcações. E aí a gente ficou pensando, poxa, essa confusão, né? Porque na hora de ler um texto, imagina como era para os cientistas, para os matemáticos e estudiosos da época. Então a gente tentou fazer uma pesquisa e viu que algum deles, assim, se tinham relatos de alguns deles falando sobre isso. Aí a gente começou por Hiparco, que ele fala assim: é um grande inconveniente que as mesmas letras sejam usadas tanto para números quanto para palavras, já que isso frequentemente leva à confusão. Quintiliano disse: o uso das mesmas letras para palavras e números é uma prática bárbara que torna a escrita grega menos elegante e bela. E o Tião de Alexandria: o uso das mesmas letras para palavras e números é uma fonte de confusão e erro. Então, são críticas fortes e todos eles giram em torno do mesmo problema, né? Essa questão da confusão, de acabar errando, de não entender, de não fazer sentido o texto que eles estavam lendo ou escrevendo. Embora essas críticas tenham existido, ainda se utilizou esse sistema por bastante tempo. Até mesmo mais para frente eu vou colocar um pedaço do Elementos de Euclides, que lá nas minhas considerações finais, e vai dar para ver a letra gama representando o número 3 nesse elemento de Euclides em grego. Então, mais para frente eu vou lembrar de ressaltar isso de novo. A gente fez um questionário, letras gregas e o ensino e aprendizagem de matemática. Foi utilizando um formulário Google que a gente disponibilizou no Facebook e em alguns grupos privados de WhatsApp, pedindo aos colegas que colaborassem. Recebemos 113 respostas. Aqui eu coloquei, eram 17 perguntas. Eu coloquei a primeira pergunta, que era para a pessoa se apresentar, só para a gente ter uma ilustração qual era o público. Qual foi o público, né, que respondeu? Temos muitos alunos de ensino superior, muitos professores, tanto de ensino fundamental, médio, ensino superior, para a gente ter uma noção, quando a gente for avaliar as respostas, qual era o público que ajudou a gente a responder. Dentre essas 17 perguntas que eu falei, tiveram duas que assim, sobressaíram, que a gente achou mais intrigante, que a gente quis comentar.
Uma delas é indique quais das letras gregas a seguir você conhece. Aí o que chamou atenção aqui é que algumas das letras gregas a gente entende. A pessoa não ter visto, não conhecer, não saber o nome. Mas tem outras que, para a gente, matemática principalmente, é um pouco estranho não ter recebido 100%. Por exemplo, o epsilon, 76%. O pi, o teta, também não receberam 100%. Pode ter sido algum motivo de distração na hora da resposta, mas a gente se espantou com essa falta de conhecimento, exatamente por serem estudantes de ensino superior ou professores já. Como isso pode impactar na hora das pessoas darem uma aula sem saber como elas vão passar isso para os alunos, se elas ainda não sabem. Então, foi algo que saltou os nossos olhos. A outra pergunta é: você acha importante que os livros didáticos de matemática tenham uma lista com as letras gregas e seus respectivos nomes? A maioria respondeu que sim. E aí a gente começou a pensar: e será que isso acontece? Então, vamos tentar fazer um mapeamento em livros didáticos para ver se isso acontece. Aí chegamos naquele ponto de novo que eu falei lá em cima, lá no começo, em relação às dificuldades de aprendizagem e os símbolos que a criança precisa se familiarizar, né? O aluno precisa estar familiarizado com o símbolo, mas será que isso está acontecendo de uma forma ou de outra? Aí, para esse mapeamento de livros didáticos, eu tinha uma série de livros virtuais, né? E eu escolhi coleção da editora Saraiva. Por quê? Por a editora Saraiva ser uma editora conhecida e por ela ter todas as disciplinas e todos os anos que eu estava procurando. Eu queria comparar com a mesma editora, para seguir uma linha de raciocínio. Como se a criança pegasse essa editora e seguisse até do primeiro ao nono ano, o que seria apresentado para ela de letras gregas. O nosso foco era verificar se a letra grega aparecia e, quando ela aparecesse, como ela estava aparecendo, principalmente da primeira vez. Então, eu comecei, a primeira vez que eu acho é no sexto ano, só que na minha pesquisa foi no sexto ano no livro de história, porque eu estava olhando o livro de história primeiro. E eu fiquei até muito feliz com a apresentação. É um capítulo que fala sobre a Grécia Antiga, vivências culturais, e eles falam mesmo assim sobre os fenícios, a escrita fenícia, fala que tem 24 letras, faz uma apresentação bem legal, para o meu ver, pelo menos. Apresentam em seguida essa tabela com o nome da letra, a letra maiúscula, a letra minúscula. Só que, se acabasse aí e essa fosse a primeira apresentação, para mim tinha sido uma boa primeira apresentação para se conhecer o alfabeto grego. Mas, também no sexto ano do livro de história, um pouco mais para frente, porque eu não cheguei a falar, mas essa daqui do livro de história, desculpa, é do capítulo 8, lá para o finalzinho do livro, página 186. Já no livro de matemática do sexto ano, no começo do livro, nos primeiros capítulos, quando está falando de poliedro, a gente tem a letra alfa lá falando para denotar um plano. E o texto que se tem é exatamente esse que está aqui. Agora imagine que uma face do poliedro se estenda indefinidamente em todas as direções. Isso nos dá a ideia de plano. Então, como se tivesse definido o plano. Usamos letras minúsculas do alfabeto grego para nomear plano. Observe na figura ao lado que uma das faces do prisma está totalmente contida no plano alfa. Leia-se alfa. Então, ocorreu uma apresentação bem sucinta, assim, pelo menos disse que é uma letra grega, disse como se lê o símbolo que está apresentando, mas foi basicamente isso. Então, se a criança está seguindo essa coleção de livro e o professor está seguindo também, essa foi a primeira apresentação de uma letra grega que a criança teve. E logo em seguida, nas próximas páginas, aparece novamente falando plano alfa, porque já foi apresentado, então agora esse símbolo está denotando ali e só está a escrita do símbolo mesmo, como se já fosse algo conhecido. Pode
pode ser que esse foi o único recurso que o professor usou. Não sei se o professor conseguiu ter tempo, conseguiu ter um outro material para se aprofundar mais, para dizer o que é, por que alfa, por que a gente usa, quais são as outras letras que vão aparecer depois. Então, pensando nisso, em tentar dar um respaldo para o professor que está ali com aquele material didático, sem o apoio de uma outra disciplina, sem o apoio de nada mais, para ele tentar fazer uma aproximação um pouco mais suave, um pouco mais ajudar nessa familiarização dos alunos com a letra grega, a gente pensou em alguns recursos didáticos, produzimos alguns materiais didáticos, começando com o vídeo no YouTube que o professor Humberto Bortolossi preparou para a gente, decifrando as 24 letras do alfabeto grego. Ele apresenta a letra maiúscula, a minúscula, a posição da letra e a pronúncia. O outro é um jogo da memória. Eu preparei esse jogo numa forma PDF, então ele está no trabalho para ser impresso para os professores que quiserem. Tem a letra minúscula e a forma escrita de como se fala, né? Como se lê o nome daquela letra. A outra apresentação das letras gregas no GeoGebra, que foi o professor Humberto que me ajudou. Ele fez uma maneira do aluno conseguir conhecer a letra grega usando tecnologia, já que muitos gostam mais de tecnologia do que um material impresso hoje em dia, do que um jogo. Então, é simples, mas é muito interessante, porque o aluno vai passando e a letra vai mudando no GeoGebra. E também é uma forma dele conhecer o GeoGebra. Um outro material, outro recurso didático, preparei um tracejado para ajudar na caligrafia, a praticar a caligrafia. Primeira coisa que a gente pensou, que a gente pensa quando começa a aprender a escrever as letras do nosso alfabeto, é que a gente precisa aprender a desenhar, a gente precisa saber o que é aquilo que está no quadro, como reproduzir aquilo que o professor está fazendo, para a gente entender depois no nosso caderno, né? Então, e a gente usa os tracejados. Eu fiz uma pesquisa, achei um material que não era gratuito, era interessante porque ele já era todo em grego. E usando esse material, me baseei e fiz um material próprio meu. Então, quando você tem a letra, você tem um símbolo. E esse símbolo representa a letra, é a primeira letra. A forma de escrever o nome do símbolo é utilizando a letra relacionada que a gente está desenhando. Então, tem aí estrela, como se escreve, começa com alfa, estrela. Então, livro, que é bíblio, que começa com beta. E é o que a gente vê realmente para as criancinhas aprendendo na alfabetização, né, em português. Depois disso, que é umas coisas muito interessantes que eu gostei muito, o professor Humberto me ajudou, ele fez cartazes que tem o alfabeto grego, as letras minúsculas, maiúsculas e o nome da letra. Esses cartazes podem ser editados pelos professores. Então, você vai lá, entra nessa versão online, coloca o nome da sua escola, coloca o seu nome como professor, depois você pode imprimir, colocar num canto da sala, se você puder, para as crianças ficarem vendo aquilo ali também, se interessarem, perguntarem por quê, o que é, e ser algo que apareça no cotidiano. Esse é um modelo, mas lá nessa versão quando você clicar no link, você vai ver, tem vários modelos para vários gostos, todos eles assim com ilustrações maravilhosas, para tentar atrair atenção e ajudar os professores a incentivarem os alunos a se familiarizarem com as letras gregas. Chegamos nas considerações finais. Primeiramente, estou muito feliz com tudo que a gente conseguiu pesquisar no trabalho. Eram pontos que não tinha ainda nenhuma pesquisa iniciada. A gente se deparou assim com algo que ainda está no início, mas a gente viu que precisa. A gente precisa de mais pesquisa. E a gente também quer continuar essa pesquisa. Então, alguns pontos que a gente ainda não terminou, que a gente ainda quer continuar e acabar,
é uma análise aprofundada de como as letras gregas são apresentadas em materiais de ensino básico, materiais didáticos de ensino básico. Quando a gente fez o mapeamento lá, eu fiz uma pesquisa bem básica, só inicial, com um livro didático, mas com o tempo a gente gostaria de se aprofundar, que a pesquisa aumentasse, tivesse mais materiais didáticos, talvez envolvendo o ensino médio, envolvendo outros tipos, outras editoras, outras coleções. Outro ponto, quando a gente fez a prévia da apresentação desse trabalho, a professora Laila, ela fez uma pergunta. Por que usamos a letra alfa minúscula para representar o plano na matemática atual? A princípio, o professor até deu uma resposta para ela, que foi acho que foi a inteligência artificial, mas já era bem vago. A gente falou, não, a gente vai olhar. E a princípio a gente foi correndo para os elementos de Euclides, achando que essa seria uma solução. Já apareceria lá nos elementos de Euclides e tudo mais. Mas quando eu comecei a olhar os elementos de Euclides traduzido pelo Bicudo em português, não achei nenhuma letra grega. E aí ocorreu um certo estranhamento, fui para a versão em inglês, falei, vou dar uma olhada em inglês, também nada. Achei essa versão inglês-grego, lado a lado, e comecei a comparar, assim. Em grego, também não tem letra minúscula representando, letra minúscula grega representando nenhum plano. Mas tem as letras maiúsculas representando pontos. Da mesma forma que em inglês e em português, tem as letras maiúsculas do nosso alfabeto representando os pontos. E aí eu resolvi pegar essa proposição 3 do livro 11, que realmente fala de planos, para comparar aqui. E a definição, como se nomeia o plano nessa proposição? Cortam-se, pois, os dois planos, AB e BC. Então, se utilizou o nome dos pontos e nomeou esses planos. E a gente ficou sem tempo, sem recursos, sem saber como. A gente ainda precisa de mais tempo para responder essa pergunta. Então, é algo também que ficou aí que a gente quer continuar no futuro. Temos outros pontos, por exemplo, por que utilizamos outros símbolos de outros idiomas? É algo também que a gente não conseguiu chegar nesse ponto, mas é algo que intriga a gente para o futuro. E tentar continuar nesse rumo em pesquisas futuras para que a gente ajude os professores que ainda não têm recursos, que ainda não conhecem, não sabem como ajudar seus alunos. E a gente pretende continuar essa pesquisa em trabalhos futuros. Então, por agora é isso. Agradecer a todos. Essa é a minha bibliografia. Vocês também encontram no trabalho em PDF.